Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Dakota Monteiro e hoje eu vou fazer um review do filme Convenção das Bruxas, a versão de 2020 e como ele se compara à versão dos anos 90. E um pouquinho do livro também. Vou ser bem sincera, quando eu vi esse filme eu achei perfeito. Um filme pra eu detestar tanto quanto Cats e me preparei pra fazer uma resenha cagando no filme inteiro. However, eu fui pega de sobressalto. Eu fiquei positivamente surpresa com o que eu vi e por isso eu decidi rever o filme antigo e ler um pouco sobre a história do livro e sobre o autor pra ver o que eles modificaram, o que eles acertaram, o que eles erraram, etc, etc. Mas antes disso eu vou pedir pra você, por favor, curte o vídeo, compartilhar com seus coleguinhas que gostam, que assistiram o filme, que vão achar esse vídeo interessante, de me seguir em todas as redes sociais, de se inscrever no canal e de ligar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Nhau, queria ter um anel. Eu não tenho, só tenho pulseiras, colares e brincos. Primeiramente, o filme é baseado no livro The Witches, uma fantasia sombria infantil, tradução livre, de 1983 e é do escritor britânico Roald Dahl. O livro foi adaptado para filme em 1990, dirigido pelo Nicola Roeg, e agora a gente tem uma nova adaptação em 2020 que é dirigido pelo Robert Zemeckis. E eu vou falar o que eu achei do filme, em particular, sobre como ele se compara ao filme original de 1990. Então, vamos começar pela história. Falando sobre como o filme lidou com a história, sobre como contou a história, essa versão de 2020 acertou bastante coisa. Em relação ao primeiro filme, eles mudaram a ordem de alguns acontecimentos que deixou a história muito mais amarradinha e muito mais gostosa de acompanhar. O melhor exemplo já é o começo do filme. O primeiro filme começa com uma avó contando histórias sobre bruxas pro neto. Em particular, ela conta a história de uma menina que ficou presa numa pintura. O neto dessa véia vai dormir e os pais desse menino saem por uma noitada na noite de 1990 e pouco, se divertir. O menino acorda no dia seguinte e descobre que os pais morreram num acidente de carro na noite anterior e segue morando só com a avó. Uma bruxa aborda ele no quintal da casa deles, ele consegue escapar dela, né, graças aos ensinamentos da avó. A avó acaba ficando doente, então eles decidem viajar, né, pra espairar a cabeça, sabe, curtir um pouco, ela tá dodói, vamos descansar, vamos relaxar. Então eles vão pro hotel onde acontece toda a história principal. Nesse novo filme começa primeiramente com o menino mais velho narrando a história, ao invés da avó, que nem foi no primeiro, e nesse começo o menino estava envolvido no acidente do carro e foi o único sobrevivente. E por causa do acidente, por causa disso que ele tem que se mudar e começar a morar com a avó. E nesse filme o começo é todo dedicado pra gente ver como que se deu esse relacionamento dos dois, como que eles se envolvem, né, por conta desse trauma, como que ela consola ele, etc, etc. A gente vê ele abalado com a perda dos pais e a gente vê o esforço da avó pra tirar ele, né, dessa depressão, dessa coisa, dessa borocochosice, desse trauma que ele sofreu. Uma mulher estranha aborda ele no mercadinho, mas desaparece assim que a avó dele se aproxima. Ele conta esse acontecimento pra avó dele e só depois disso que a avó vai contar histórias sobre bruxa, sobre o envolvimento dela com bruxa, e ela conta dessa vez sobre a amiga dela que ao invés de ficar presa numa pintura, ela foi transformada em uma galinha, né, fazendo uma relação um pouco mais próximo do que vai acontecer com o menino no filme. Então, pra fugir das bruxas, é que eles vão nesse hotel super chique com a ajuda de um amigo da avó. Tem um contatinho lá, liga e vai lá. E eles vão para um hotel de luxo porque aparentemente as bruxas só atacam crianças pobres. E quando uma criança pobre desaparece, ninguém se importa. Aparentemente as bruxas são policiais também? Não sei. Então nessa coisa de 2020 as coisas estão um pouquinho mais conectadas. Alguma das adaptações que eles fizeram foi cortar coisa desnecessária que tinha no filme. Uma delas é sendo a hora que o menino é pego pelas bruxas. Em 1990, na versão de 1990, o menino ele é encontrado pelas bruxas dentro do salão, ele sai correndo do salão, passa pela frente do hotel, sai correndo lá pra puta que pariu da porta fora, acaba esbarrando num carrinho de bebê, então tá ele correndo, um monte de velho atrás dele, um carrinho de bebê tá junto, um carrinho de bebê quase cai no penhasco, mas ele consegue, né, salvar, ele despista as bruxas, ele entra de novo no hotel, entra no quarto da avó e fala: vovó, 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 acabou de acontecer uma coisa, vovó. A avó dele não acorda, Angélica Houston entra no quarto dele com a avó e teletransporta ele de volta pro salão pra só aí transformar ele em rato. Nessa versão de 2020, ele consegue escapar delas dentro do salão algumas vezes, se esconder, mas quando eles encontram, né, quando elas encontram ele, já transforma eles em rato, cortando toda essa fuga desnecessária, né, e tipo, né, uma criança correndo com umas 30 véias de peruca correndo atrás dele, e tipo, ninguém faz nada no hotel, tipo, todo mundo ignora, não faz muito sentido.
E uma das mudanças que eu mais gostei que eles fizeram foi no final. Na versão de 1990, eles jogam a poção de transformar as pessoas em rato dentro de uma sopa e todas as bruxas se transformam em rato, inclusive a Bruxa Suprema. No final desse filme, todas as bruxas tomam a sopa com a poção de rato, menos a Bruxa Suprema, porque ela se distrai e vai conversar com a avó, porque reconheceu ela de algum evento que aconteceu no passado. E isso permite que haja uma cena meio que de batalha final entre as três crianças e a avó e essa bruxa, dando um final que eu particularmente acho mais satisfatório para essa rivalidade que tem entre os dois. Eu achei essas mudanças nas histórias muito boas pro filme. Outra mudança significativa que eles fizeram é que agora a avó e o menino são negros. Eu acredito que muitas pessoas vão reclamar, vão falar, meu Deus, eles só mudaram as coisas pra lacrar e taranana e taranana. Mas acontece o seguinte, no livro original o menino era britânico. E na versão de 1990 eles fizeram o menino americano. Porque quando o americano vai adaptar livro britânico, eles sempre apontam a história pro próprio umbigo. E mudar de britânico para americano já é uma mudança cultural de background gigantesca. E uma mudança extremamente comum. Até a Coraline era para ser britânica e mudaram para americana. E já que essas mudanças de background são tão comuns nessas adaptações, e já que todos os clássicos da nossa infância giram em torno de gente branca, por que não aproveitar tudo isso para inserir um pouco de representatividade dentro do filme? E eu, particularmente, gostei muito da forma que a negritude foi introduzida. Eles fizeram o filme acontecer no finalzinho dos anos 60, e com isso eles não fingem que o racismo não existe, eles não fingem que estava tudo normal, mas eles também não romantizam esse racismo, não dramatizam. Quando eles vão falar da infância da avó, eles deixam explícito visualmente onde, em que momento da história essa infância dela aconteceu. E eles colocarem esse envolvimento da avó com magia e deixar esse envolvimento com magia de forma positiva, que faz parte um pouco, acho que do voodoo, da relação de religiões de matriz africana que tem nos Estados Unidos, eu achei genial. Porque muito do que é apresentado pra gente como bruxaria a nossa vida toda, na verdade é simplesmente a demonização de religiões não cristãs, feitas, você sabe muito bem por quê. E a gente vê que todas as pessoas que trabalham no hotel, as pessoas que trabalham com faxina, carregando mala, segurança, etc., essas pessoas são todas negras. E o filme deixa muito claro que ter a avó como hóspede naquele hotel é algo diferente, algo meio que fora do comum. Então eles deixam claro que essa disparidade existe, que os personagens estão vendo que isso está acontecendo. Então, em relação à forma que a história foi contada e os elementos novos que eles trouxeram, eu acho que esse filme fez um trabalho muito bom e, em alguns aspectos, até melhor que o filme de 1990. As coisas estão ligadas, elas acontecem uma em função da outra. Não são simplesmente acontecimentos jogados e meio que coincidentes no meio da história. Enquanto você assiste do filme, você tem vontade de acompanhar a história, e o que os atores fizeram com os personagens foi incrível, mas eu só vou falar disso depois dos comerciais. Antes de qualquer coisa, eu tenho que tirar isso do caminho. Crianças atuando. É bem ruim é bem chato ter que ver crianças muito jovens tentando atuar. É sempre a mesma vozinha chata, a mesma entonação de criança atuando de sempre. Vovó, como que você sabe que bruxas são reais? Na minha casa, nós temos 3 carros. Você disse que haveria 6 barras de chocolate. Onde estão as 6 barras de chocolate? Eu quero as 6 barras de chocolate. Ouvi isso durante 1h30. É uma tortura pra mim. Eu sei que muita gente acha fofo, mas as únicas crianças que eu consigo achar fofo atuando são os meus alunos. Porque eles são os meus bebês e qualquer evolução na atuação deles no processo de 1 ano, eu acompanhei e eu acho lindo. Mas quando uma criança tá ganhando centenas de milhares de dólares da Warner Bros., aí eu vou ter menos paciência. Se não for perfeito, eu vou cuspir na cara dela. E principalmente nos anos 90, onde o único critério pra colocar uma criança na televisão é que ela tinha que ser branca, loira, dos olhos verdes, fica bem difícil de assistir as coisas pra mim. Mas ainda bem que a gente já evoluiu desse processo e hoje em dia nós conseguimos ver muitas crianças que atuam bem na telinha da televisão.
Ninguém assiste televisão. O personagem principal, assim como no livro, não tem um nome, né? Ele é dado nos créditos como Hero Boy e durante o filme a gente não ouve o nome dele. Na versão dos anos 90, eles deram o nome Luke pra ele. Porque sim, porque precisa de um nome. Na montagem de 2020, eu acho que a gente teve um arco emocional um pouquinho mais reconhecível em relação ao dos anos 90. No filme original, porque o autor é bem ruinzinho, a única reação que a gente vê dele da morte dos pais é ele meio que abraçando a avó enquanto ela tá chorando. Depois disso, isso meio que não volta na história tanto. Nessa montagem a gente vê como ele tá abalado, a gente vê como ele foi traumatizado, a gente vê como ele tá depressivo e a gente vê esse processo dele sair dessa depressão morando com a avó. Do começo do filme até a parte que ele chega no hotel, a gente vê que ele já tá melhorzinho, que ele já tá um pouquinho mais animado. E dessa parte do filme até o final a gente vê uma melhora gigantesca, ele tá 10 vezes mais animado, 10 vezes mais outgoing, mais comunicativo, etc, etc. Então a gente vê não só a aventura do filme, como toda essa jornada modificou o protagonista. Quem faz a voz do menino adulto é o Chris Rock, que ele é super animado, super engraçado, super bem-humorado, etc. Então a gente vê onde que esse menino começou e indo em direção a esse caminho até ficar mais próximo do Chris Rock, que eu achei muito interessante. Vamos falar sobre a avó, sobre Octavia Spencer. O personagem me pegou um pouco de surpresa no início porque ela parecia ser um estereótipo meio meme, né? Mas ela não podia ser mais distante disso. Ver ela aflita com o trauma que o neto sofreu e tentando animar ele em todo o começo do filme é muito lindo, é muito, muito, muito bonito e é necessário para a história. O relacionamento de confiança dos dois é muito necessário para que ela consiga confiar em um rato falando que é o neto dela. E a química entre os dois é muito fofa. A Octavia Spencer, sem dúvidas, é a alma e coração desse filme. Ela elevou esse personagem, que antes no filme dos anos 90 era muito assim, nada memorável, pra um personagem, tipo, indispensável pra contar essa história. Muitas mudanças e cortes foram feitas em personagens secundários também. O Bruno Jenkins é aquele arquétipo de menino, de criança gorda, né? Que só come, só fala de comida o tempo todo. E fica meio implícito que ele é gordo porque ele é mimado, preguiçoso e insuportável, né? Que não é muito legal. Nessa versão de 2020, esse arquétipo meio que segue, né? Que não é muito legal. Mas ele é menos insuportável. Um pouquinho, só um pouquinho menos insuportável. Na versão de 1990, o menino ganha da avó 2 ratos. E foda-se, não tem meio que importância nenhuma na história. Ele meio que encontra esses ratos depois que ele foi transformado em rato e esses ratos não falam com ele. E daí? No filme de 2020, ele ganha uma rata e depois que ele se transforma em rato, ele descobre que ela também foi uma criança que foi transformada por uma bruxa. E não é qualquer criança, é uma menina órfã, que é caipira, cheia de atitude, muito sexy, muito engraçada, interpretada pela Kristen Chenoweth, Whom We Stand. Na versão dos anos 90, o dono do hotel era interpretado pelo Mr. Bean, Whom We Stand, mas ele meio que era cuzão sem motivo, e no filme ele foi deixado implícito que ele tinha um caso com uma faxineira, mas esse caso não leva a bosta nenhuma, só tá meio que socado ali no meio. E nessa versão ele é interpretado pelo Stanley Tucci, Whom Is Daddy. Ele participa menos da história do que o Mr. Bean, mas ele participa o suficiente que ele precisa participar na história, e o tanto que ele aparece, ele interpreta muito bem, ele é carismático, ele é fofo, enfim. Great. Enough. That's great. E nessa versão eles arrancaram o personagem completamente, porque, aliás, esse personagem não existia nem no livro, que é a assistente da Bruxa Suprema. Na versão dos anos 90, ela é muito abusada pela Bruxa Suprema, ela é abusada ao ponto que ela, tipo, cansa, assim, não quero mais, não vou mais trabalhar pra você, eu peço demissão, e ela meio que vira uma born again Christian, ela vira uma bruxa boa, e ela volta no final do filme pra transformar o menino de volta em rato. Ou seja, esse personagem não existe, porque tanto no livro quanto na versão de 2020, o menino não volta a ser humano. Ele permanece rato, depois de toda a aventura, ele permanece rato e a gente tem uma discussão um pouquinho desconfortável, um pouquinho estranha, que é sobre ele saber que como um rato ele vai viver menos, ele vai viver tipo 6 anos, e ele tá de boa com isso, tipo assim, beleza, eu vou viver menos, então, mas eu prefiro ser rato.
prefiro viver menos e mais feliz do que, tipo, viver como um ser humano. O que meio que faz sentido, né? Ele acabou de passar por um trauma gigantesco, que é perder os pais por um acidente de carro, então, tipo assim, a forma como ele encarava a vida já estava um pouco desiludida, e foi como rato que ele viveu a maior aventura de toda a vida dele. Então faz sentido ele querer permanecer assim, mas ainda assim, essa história de tipo assim, eu vou viver menos e tá tudo bem, é um pouco... It's weird. It's weird. Tá bom, Dakota, foda-se, blá 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 blá, personagem secundário, menino vó, eu quero saber da bruxa. Eu quero saber da Anne Hathaway, eu quero saber se ela, de Grand High Witch, se compara, se ela chega aos pés de Anjelica Huston. E, well, eu vou falar depois dos comerciais. Vamos lá então, Anne Hathaway. De primeiro, ela não me pareceu, né, a melhor escolha pra fazer as personagens, porque eu vejo a Anne Hathaway como uma mocinha. Ela é zoiuda, ela é sorridente, ela parece uma princesa da Disney. É bem diferente da Anjelica Huston, que tem traços fortíssimos, tipo assim, quase masculinos, e que tinha uma interpretação assim, com um quê de diva hollywoodiana, hipersensual, enfim. E a pergunta fica, a Anne Hathaway, ela consegue fazer isso? Ela consegue ter esse personagem com esse arquétipo? E a resposta é não, ela não consegue, e é exatamente por isso que ela não fez esse tipo de personagem. Ela, assim, afundou o corpo inteiro no rolê de ser uma vilã da Disney e tem um rolê meio isma, tem um rolê meio cruela. Ela trouxe um negócio bem caricato. O sotaque dela de começo me incomodou um pouco. Eu falei, mas gente, o sotaque é muito mal feito, mas eu acho que foi uma escolha consciente, porque a gente já viu a Anne Hathaway fazendo um sotaque britânico de forma, assim, perfeita, então acho que ela não teria dificuldade de fazer um sotaque bem feito. Acho que foi uma escolha pro personagem ser mais engraçado. O tempo cômico dela é ótimo, ela usa o corpo inteiro pra interpretar no filme, e ela faz o grande, ela faz o teatral muito, muito, muito bem. E particularmente eu achei que coube muito bem nesse novo filme, porque o filme original dos anos 90 tinha um quê muito mais assustador, ele era muito mais dark, ele era muito mais horripilante, né? Dá medo as coisas acontecendo naquele filme. E esse filme não é tão assim, esse filme é um pouco mais infantil. Então eu acho que, assim, outro filme, outro clima, outra vilã, eu acho que o que coube a ela fazer, ela fez muito bem. Mas aí a gente chega numa área um pouco mais complicada, que é a caracterização. No filme dos anos 90, a gente tem uma transformação icônica, que a Anjelica Huston arranca o rosto dela inteiro e revela uma bruxa grotesca, com nariguda, com mãos gigantes e horripilantes, uma corcunda. E fica a pergunta, por que hoje, né, com uma tecnologia muito melhor do que nos anos 90, eles fizeram uma transformação tão fraca? Por que eles decidiram fazer menos do que naquela época, se tecnicamente hoje em dia a gente tem tecnologia para fazer mais? E lendo um pouco sobre o livro e sobre o autor, eu acho que eu sei por que eles tomaram essa decisão. Eu descobri que o Roald Dahl era um racista, misógino e principalmente antissemita! Pois é, meus amores, algo que eu não esperava, você talvez não esperava, é que o filme das bruxas é carregado de estereótipos e conspirações antissemitas. Lendo sobre o que a comunidade judeia protestou, um desses arquétipos é o libelo de sangue, que é uma teoria conspiratória que existe desde os tempos medievais, que judeus sequestravam crianças cristãs para os seus rituais religiosos. Dizem que eles, tipo, usavam o sangue de crianças cristãs para colocar nas matzahs e comer na Páscoa judaica deles. Falava até que eles recriavam a cena da crucificação de Jesus com crianças cristãs. E essa teoria conspiratória, espalhada, vocês sabem muito bem por quem, foi responsável pela perseguição de judeus na Europa. Várias vezes que uma criança cristã desaparecia,
colocavam as culpas nas comunidades judaicas. O fato das bruxas serem muito ricas e terem uma máquina de imprimir dinheiro também é meio que um dog whistle à propaganda, né? E dizer que judeus têm o monopólio de todos os bancos do mundo. E ouvindo isso, você olha pra mim e fica tipo, bicha, você não tá exagerando um pouco? Não, isso pode ser, né? Coincidência, esse negócio de sociedade secreta, né? De tipo, ritual, não é uma coisa necessariamente judia. E eu pensei também. Eu pensei, pode ser que seja uma coincidência. Até que eu vi outras coincidências. Em algumas vertentes do judaísmo um pouco mais ortodoxos, as mulheres são proibidas de mostrar, né, assim como em várias religiões, são proibidas de mostrar muito o corpo, de mostrar a pele e inclusive de mostrar o cabelo. E por isso, algumas mulheres judias usam luvas para esconder a pele das mãos e usam perucas para esconder o cabelo próprio, porque o próprio cabelo elas não mostram. Então elas usam perucas, chapéus, turbantes para esconder o cabelo de verdade. Esse rolê de esconder as mãos, de usar peruca, são descrições muito importantes que ele faz no livro. Inclusive no livro ele também deixa muito claro de que o nariz das bruxas, né, é maior do que o de seres humanos normais. Que também é um estereótipo antissemita bem conhecido e o motivo pelo qual no filme eles deram para Anjelica Huston um nariz de 30 centímetros. E se você ainda acha que tudo isso pode ser uma coincidência, nós temos algumas frases, né, ínfames de Roald Dahl. Em 1983 ele disse para a BBC: "There is a trait in Jewish character that does provoke animosity. Even a stinker like Hitler didn't just pick on them for no reason." E ele também foi pego várias vezes dizendo sobre essa teoria conspiratória de que judeus têm o controle da mídia. Ele falou pro The Guardian: "There aren't any non-Jewish publishers anywhere. They control the media. Jolly clever thing to do. That's why the President of the United States has to sell all this stuff to Israel." Ou seja, nós temos um histórico. E eu acredito que se afastar da caracterização dos anos 90 foi, né, pra evitar essas tropes antissemitas. Porém, o que acontece? Eles não se afastaram o suficiente do material original pra não ter símbolos antissemitas, e ao mesmo tempo a caracterização que eles fizeram foi boring, foi desinteressante, principalmente pra um filme infantil, pra um filme pra criança, que você pode estender um pouco mais a linha da realidade do absurdo. Se afastar do material dos anos 90 é algo que eu vou aplaudir eles por fazerem, porém eles podiam ter feito muito, mas muito mais. Eles encheram essas bruxas de cobra, podia ter entrado mais ainda dentro desse rolê de cobra. Em vez de fazer ela com o nariz grande, ou em vez de fazer ela com o nariz humano, faz ainda ela arrancando a cara e faz uma mulher sem nariz. Faz ela sem nariz, faz ela mais cobra ainda. Você faz elas com um rabo, faz ela com o joelho invertido, sei lá, mas faz alguma coisa interessante, pelo amor de Deus. Não faz um sorriso de Venom CGI. Inclusive, vamos falar da computação gráfica, vamos falar do CGI, vamos, mas só depois dos comerciais. Com licença. Então vamos falar desse CGI. Primeiramente, as bruxas eu já falei, foi uma ideia péssima, mas em particular eles deixaram ela com 3 dedos. Esses 3 dedos eram, né, o dedão e os 2 dedos da extremidade. Então muitas vezes a gente via no filme esse buraco entre os dois dedos, que não ficava parecendo que ela tinha 2 dedos, pareciam simplesmente que eles tinham arrancado esses 2 dedos do meio, ficava muito claro. Em alguns momentos isso aqui tava tipo bem separado, em alguns momentos eles engrossaram os dedos, né, pra parecer um pouquinho mais natural. Mas sim, de forma geral ficou inconsistente, ficou bem ruim. As transformações da versão dos anos 90 era tipo assim, absurdo e muito impressionante, considerando, né, que era tudo feito prático, era tudo feito por maquiagem de efeito especial, não feito por computação gráfica. E tipo, o que acontecia era extremamente absurdo, a cabeça de rato balançando pra lá e pra cá, uma coisa tipo assim, completamente fora da realidade, mas porque era um boneco que estava presente naquele ambiente, estava presente naquela iluminação, estava na frente da câmera, era um pouco, né, mais verossímil de assistir. Nessa versão, a transformação de computação gráfica deve ser porque eu já tô acostumado, mas não impressiona, eu acho meio morno a transformação que eles fizeram. E no geral, o CGI no filme não é realista e isso incomoda em vários aspectos, em várias partes,
Porém, chega uma parte que o CGI ser pouco realista não me incomoda, que é na hora que eles estão como ratos durante o filme. Fazer os ratos em formato de animação um pouco mais infantil é muito mais interessante para uma criança assistir, é muito mais fofo de se assistir, e principalmente numa época em que Hollywood tá batendo uma punheta desgraçada pra hiperrealismo, é meio refrescante, assim. Tipo assim, é um descanso pros olhos, né? Não ter que tentar fazer um rato hiperrealista falando na frente das coisas pra tentar... Não, a animação tá ótima. Concluindo, de forma geral, eu achei um filme muito bom. Eu achei a história bem contada, eu achei que os atores fizeram um trabalho incrível, e a maior parte das mudanças feitas em relação ao filme original foram mudanças positivas. É gostoso de assistir e, de forma geral, um bom filme infantil. As bruxas, infelizmente, que são o título do filme, foram o ponto mais fraco da história, porém o material original era problemático, o autor é cuzão, e eu acredito que se afastassem completamente do livro e do filme dos anos 90, ia ter inúmeras, assim, muito mais críticas do que elas tiveram agora. E particularmente eu não acho que esse filme perde muito pro filme dos anos 90. Muita gente vai falar, nossa, nada a ver, o filme dos anos 90 tinha Anjelica Huston, ela é muito foda, Anjelica Huston, Anjelica Huston, Anjelica Huston, Anjelica Huston, Anjelica Huston. E eu concordo, Anjelica Huston é maravilhosa, esse filme é um clássico, porém... Anjelica Huston e as maquiagens são o único ponto positivo do filme dos anos 90. Se você tirar a Anjelica Huston e tirar os efeitos práticos de maquiagem, o filme é chato, a história é mal contada e eu vou nem mentir, eu dormi tentando assistir. O filme dos anos 90 é 20 minutos mais curto, mas a sensação de que o filme tem umas 3 horas, eu me senti assistindo Os Miseráveis. Então, tipo, mas esse filme não tem a mesma magia do filme antigo. Provavelmente é porque você não é mais criança. E o vídeo vai ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido até o final. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta o vídeo, compartilhe com seus coleguinhas que você acha que vão achar esse vídeo interessante, de me seguir em todas as redes sociais, de seguir o canal e de ligar o sininho para não perder nenhuma notificação. E eu queria fazer um agradecimento especial para todo mundo que tá me apoiando mensalmente no Apoia-se, que sem eles provavelmente esse vídeo nem ia acontecer, e é graças a eles que eu estou conseguindo investir atualmente em um editor. Então muito obrigado ao André, que tá editando esse vídeo, graças a Deus, amém, muito obrigado André, e muito obrigado a todas essas pessoas que vão passar aqui na frente. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.